meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é meu sinal. E hoje eu estou aqui para ser professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão, 9º ano? Espero que animadíssimos, porque o tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante, é essencial, foge talvez um pouco, né, da nossa disciplina de maneira geral, mas é um tema importante que precisa ser discutido, né, que é o Dia da Consciência Negra. Como vocês sabem, eu nunca estou sozinha. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é a Laisa. Bem-vinda, Laisa. Espero que você goste da nossa aula de hoje. Como vocês sabem, a tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. E pensando em acessibilidade, eu também vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados na altura do queixo. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé em frente à câmera usando uma calça jeans clara e uma blusa laranja farda, tá certo? E também, eu, como disse, não estou sozinha. Temos também a companhia da nossa queridíssima professora Viviane Santos, que fará o quê? O chat da nossa aula de hoje. Chat este que vocês sabem que é uma novidade do nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelo QR Code na tela, que vai aparecer em breve, quanto pelas lojas de aplicativo, tá certo? Então vamos dar um oi para a professora Viviane. Olá, professora, bem-vinda! Olá, 9º ano. Olá, professora Camille, Laisa, todo mundo que está aí. Eu sou Viviane, estou aqui conectada no chat para conversar com vocês. E assim como a professora Camille, eu também vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, cacheados, curtos, que hoje estão presos em um coque. Tenho olhos escuros também. Uso óculos arredondados. Estou sentada atrás de uma mesa redonda com um computador à minha frente. E hoje eu visto uma blusa azul. Então, você que está em casa é mais do que bem-vindo, convidado a participar da nossa aula, mandando a sua opinião, a sua pergunta, o seu comentário aqui no chat do app do Educa Recife e também a deixar o seu comentário lá no nosso canal do YouTube. Tem todas as playlists organizadas por série, por turma, então você pode ir lá na turma do 9º ano e maratonar todas as aulas. Exatamente, obrigada, professora Viviane, né, pelos avisos também. Como vocês sabem, a gente não morde. Então, qualquer dúvida, joga aqui, que a nossa função aqui é justamente ajudá-los a trilhar o caminho do conhecimento, né, professora Viviane? Olha, e hoje a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, que está chegando, né? Dia 20 de novembro, pessoal. E aí, o que raios é o Dia da Consciência Negra, ó? O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. E por que escolhemos essa data, né? Porque faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. E aí vocês podem perguntar, mas Camille, o que é um quilombo? A gente precisa lembrar que a nossa sociedade, né, brasileira e outras tantas foi fundamentada no trabalho escravizado. E essas pessoas escravizadas, quando conseguiam fugir, e foram muitos, né? Quando conseguiam fugir, se assentavam, né, se juntavam em lugares de resistência, os quilombos. Tanto que os quilombolas são também povos tradicionais, né? E existem até hoje, tá, gente? E aí, esses assentamentos eram assentamentos de resistência, né? Contra a escravidão. Escravidão essa que durou mais tempo do que deveria e que causa consequências até hoje, né? Até hoje a gente pode refletir e falar sobre as consequências da escravidão na sociedade. Então, ó, a data de sua morte, da morte de Zumbi, né, descoberta por historiadores no início da década de 70, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978, a elegerem a figura de Zumbi como símbolo de luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direito que os afro-brasileiros reivindicam. E aí, por que a gente precisa de um Dia da Consciência Negra, né? Porque é um dia em que, propositadamente, se propõe uma reflexão. É um convite e um chamamento para a reflexão
do passado, do presente e a construção de ações afirmativas para o futuro, como prospecção e construção de um povo civilizado. Civilizado porque quando a gente conseguir finalmente eliminar essa discrepância, né? Essas diferenças. E só para lembrar, o racismo é crime, tá? Crime inafiançável, deve-se dizer o que isso quer dizer. Quer dizer que quem comete racismo vai preso e não tem direito à fiança. E aí, a consciência negra é justamente essa proposta de se refletir, de se pensar nas consequências, se pensar no passado, porque assim a gente evita o esquecimento. Sim. Né? E quanto mais a gente é mais importante que consegue ver as consequências e saná-las, né? É impossível dizer que a gente não é racista ainda hoje, que a nossa sociedade ainda não é pautada, não é fundamentada no racismo. Ainda é imune. E essa fala... Desculpa, professora. Nada, professora Viviane, por favor. Essa do slide anterior, em que fala sobre um processo de construção de um povo civilizado. É importante a palavra civilizado, porque a gente tem uma construção que o desenvolvimento dela se dá por meio da tecnologia, se dá por meio do progresso de forma econômica, né? E a gente esquece um pouco que o processo civilizatório é também um processo ideológico. Isso. De como a gente lida com diferentes povos e aceita as diferenças. Isso. Então, é uma civilização da própria mente, nessa construção e diminuição dos preconceitos. Perfeitamente. Professora Viviane, essa mulher é o quê? Perfeita. Perfeita. Porque, veja isso, muitas vezes supõe que um progresso, ele é somente isso, lógico. Enquanto que a civilização, ela passa também justamente por esse processo de se reconstruir certas ideias, de você abandonar algumas ideias do passado e perceber como elas estão equivocadas, né? Porque ainda hoje vários grupos sociais, eles ainda sofrem de uma discriminação, preconceito, um racismo muito pesado, que é muito herança de um passado que ainda não foi completamente desconstruído, de alguns discursos que ainda circulam em nossa sociedade, né? Sim. E por isso que a gente também vai falar sobre os estereótipos racistas, se der tempo nessa aula, se não na próxima, tá? O dia 20 de novembro, como data nacional, é fundamental para revelar as desigualdades e a violência contra a população negra, ainda presente na atualidade, mesmo passando 131 anos após a abolição da escravatura no Brasil, que, por sinal, ainda causam sérias implicações nos dias de hoje, como a gente já disse, o racismo, a própria segregação racial, o modo como a nossa sociedade se organizou, por exemplo. Quando a gente pensa que houve a abolição, a gente ainda pode ter uma ideia limitada de que de um dia para a noite as pessoas escravizadas ficaram livres e tiveram acesso às coisas, tiveram acesso à sociedade, né? E não foi isso que aconteceu. É o conto de fadas libertário, né? E esquecem que a consequência dessa suposta liberdade foi muitas vezes a exclusão a alguns lugares, a exclusão ao sistema monetário, por exemplo. Isso. Né? Aos direitos civis. Então, a gente tem várias outras questões por trás. Exatamente. A gente precisa lembrar que quando houve a abolição, não houve projetos de inserção daqueles ex-escravizados na sociedade. Pelo contrário, né, baseado em um discurso um discurso pretensamente científico, né, que se dizia que havia uma hierarquia entre raças. O que houve, na verdade, foi uma importação de mão de obra europeia e branca para substituir os negros escravizados que foram deixados à margem da sociedade. Tanto à margem que não se houve uma inserção nas cidades, por exemplo. Então, eles precisaram ocupar as margens. Então, assim, a gente começa a ter o povoamento dos morros, a criação dessas comunidades periféricas, né? Porque quanto mais periférico do centro, mais excluído é aquele corpo social, né? Mais excluídas são aquelas pessoas. Sim. E aí a gente precisa falar o quê? Sobre racismo, né? Que é uma das consequências diretas desse passado escravista. Então, e aí, antes de falar de racismo tal como a gente precisa também
diferenciar, né, o que é racismo, discriminação e preconceito. Preconceito é um julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, julgar algo ou alguém sem antes conhecer. Discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente por diversos modos. Já o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor de pele ou origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas não os esgota, porque tem outros componentes, né? Sim, existem vários tipos de preconceito, existem vários tipos de discriminação. O racismo é uma dessas coisas. É uma forma específica, né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma discriminação racial, de um preconceito racial. E aí, o racismo, né? Além de existir ainda, há diversos tipos de racismo. A gente pode falar do racismo quando há crime de ódio ou discriminação racial direta. Essa forma de manifestação do racismo é mais evidente. Trata-se de situações em que as pessoas são difamadas, violentadas ou têm o acesso a algum tipo de serviço ou lugar negado por conta de sua cor ou origem étnica. Temos também o racismo institucional. E aí parece que a gente está falando da mesma coisa, né? Mas quando a gente fala do racismo, do crime de ódio, ele é personalíssimo, né? A gente está falando de um crime cometido contra uma pessoa negra em específico. Quando a gente está falando do racismo institucional, a gente não fala de um racismo que é direcionado a uma pessoa, não é personalíssimo. A gente está falando de um racismo que afeta coletivamente as pessoas negras ou as pessoas indígenas, né? Ou as pessoas quilombolas ou outros grupos étnicos que são apartados. A gente não pode esquecer que a gente tem diversos outros povos aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala de racismo institucional, a gente está falando de um racismo mais indireto, né? Que ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente contra indivíduos devido à sua cor. São exemplos dessa prática racista as abordagens mais violentas da polícia contra as pessoas negras e a desconfiança de agentes de segurança e de empresas contra pessoas negras sem justificativas coerentes. Por exemplo, quando pessoas negras são perseguidas sem nenhuma justificativa dentro de lojas, de shoppings, quando há um questionamento direto sobre o poder monetário de algumas pessoas só porque elas são negras, por exemplo. Isso. É a inferência de que uma pessoa não vai ter acesso a determinado bem de consumo simplesmente pelo fato de que ela é negra. E aí a gente entra o quê? Nas ideias circulantes, né? Nos estereótipos racistas, nesses discursos que continuam na nossa sociedade e que vão embasar essas situações. Porque se a gente tem, por exemplo, o estereótipo do homem negro malandro, por exemplo, que é, sei lá, desonesto, que encarna esse corpo marginal, digamos assim. Então, se alguém bebe disso e continua com isso na cabeça, ela vai enxergar qualquer pessoa negra dentro de um ambiente de consumo como um risco, né? E aí a gente continua tendo essa manutenção desse racismo institucional que é baseado também nessas ideias que continuam circulando. A gente também pode falar do racismo estrutural, racismo que inclusive está bem na moda, né, professora Viviane, se discutir o racismo estrutural. E aí, menos perceptível ainda, o racismo estrutural está cristalizado na cultura de um povo, de um modo que muitas vezes nem parece racismo, parece só as coisas como são, sabe? A presença do racismo estrutural pode ser percebida na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefia em grandes empresas, de que nos cursos das melhores universidades, a maioria esmagadora, quando não a totalidade de estudantes é branca, ou quando há a utilização de expressões linguísticas e piadas racistas. A situação fica ainda pior quando as ações ou constatações descritas são tratadas como normalidade. Então a gente precisa questionar por que nas melhores universidades, a maioria que tem acesso àquilo ali são pessoas brancas. Por quê? Porque há uma deficiência de acesso desde a base. Então, porque há questões que fundamentam isso. Então, quando a gente pensa em um racismo estrutural, parece que é porque a sociedade é assim. Mas não é.
É fruto de uma sequência de ações que beneficiam alguns corpos e não beneficiam outros. Por isso que é importante que a gente discuta ações afirmativas, né? Para a inclusão desses corpos. E a gente também pode falar do racismo cultural, né? Que está relacionado à ideia de que uma cultura é superior à outra. Esse tipo de discriminação acontece quando o grupo hegemônico tem fortes preconceitos disseminados sobre os aspectos culturais do grupo vitimizado. Não é sobre sua cor ou etnia, mas também, não é só sobre, tá? Mas também sobre a sua religião, tradições, costumes, língua, entre outros. É quando a gente considera, por exemplo, as religiões de matizes africanas como coisas pouco civilizadas, como religiões pouco civilizadas, como uma tradição pouco civilizada ou menor, como uma cultura menor, uma cultura selvagem. Isso tudo é justificado pelo imaginário que a gente ainda tem circulando na sociedade, né? Então a gente precisa questionar por que a gente acha, às vezes, que a pintura, as tradições, os costumes parecem pouco civilizados. Sim. É porque a gente está imerso nessa lógica de que há uma cultura superior. E que não é, e que a cultura superior seria a branca europeia. Isso. E em alguns momentos de que há uma certa rivalidade. Isso. Né? Como se o fato de eu ter um posicionamento religioso me impedisse de acessar, ao menos a nível de entendimento, de como se organiza, ou de respeito pela crença do outro, de aceitar aquilo como possível e conviver com isso, né? Porque uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu tenho uma religião que a minha vai ser a única e exclusivamente correta em detrimento de todas as outras. Não é assim que funciona. Quando a gente fala em processo civilizatório, é também dessa convivência, né? É isso, é essa aceitação coletiva de que há uma diversidade. Que essa diversidade ela deve ser respeitada e ela deve ser garantida, inclusive, constitucionalmente. A liberdade religiosa é um preceito constitucional, então é garantido por lei. Mas ainda assim, o que a gente vê são terreiros, né, sendo incendiados só porque são religiões de matizes africanas. O que deixa muito claro um racismo, né, cultural, no caso. Não é todos esses racismos. Vamos pensar em corpos que sofrem todos esses racismos ao mesmo tempo. Sim. Como que, né, vai se conseguir galgar espaços de poder, ascender espaços de poder, se você está sendo constantemente tolhido? E é por isso que... exatamente, desculpa, professor. Nada. E é por isso que se fala tanto em dívida histórica. Isso. Né? Porque imagina você crescer, se desenvolver como cidadão, desenvolver o seu subjetivo, sendo alvo de todos esses tipos de racismo, o estrutural, o institucional, o que marginaliza a sua habitação, o que não te dá acesso à educação, consequentemente não te dá acesso à universidade, não te dá acesso a lugares de desenvolvimento intelectual. Então, é um corpo, é um indivíduo que está sendo pressionado o tempo todo. E que também considera o seu corpo como um corpo marginal, que precisa ser constantemente punido, né? Constantemente punido, encarcerado, diminuído, quase como cidadãos de segunda ou terceira classe, né? A gente também pode falar de racismo ambiental, que é quando a gente tem uma estrutura, como eu posso dizer? Uma estrutura de saneamento básico, acesso à água, é pior em lugares onde a maioria da população é negra ou indígena, por exemplo, né? Então, esse tipo de racismo acontece quando um grupo marginalizado tem acesso ou a manutenção de um ambiente saudável negado ou negligenciado devido à sua cor ou etnia. Por exemplo, quando a gente pensa nos quilombos, né? São locais em que às vezes uma carência de um saneamento básico decente, um acesso à água, porque são pontos esquecidos, como se não devesse ser prioridade, né, dar acesso, né, proporcionar acesso a coisas muito básicas, como energia, água, saneamento básico, coleta de lixo. E é por isso que quando a gente fala que quanto mais longe do centro, pior fica o acesso, porque às vezes se dá tanta prioridade de quando falta saneamento básico no centro, aí se conserta o centro, quando na verdade poderia se fazer um trabalho nessas áreas e ser definitivo
quando na verdade no centro já existe, o que tem se é a intensa manutenção daquilo. Isso. E nunca se chega nessas partes periféricas, né? Ou partes mais afastadas. Perfeitamente, professora Viviane. E aí, o exemplo é que locais onde a população predominantemente indígena ou negra, como comunidades indígenas e quilombolas, por isso sofrem com a poluição do ambiente por terceiros ou com o questionamento do seu direito à terra. Nas cidades, a população periférica de maioria negra, por motivos que a gente já disse aqui, né? Essa exclusão social que não recebe a mesma atenção do Estado quando comparada com as áreas centrais, nas áreas de saúde, segurança e saneamento. Importante frisar que também segurança é um direito constitucional. Todos esses são direitos constitucionais que deveriam ser garantidos igualmente, isonomicamente, né? E aí, o que seria isonomia? Seria tratar os iguais dentro de suas igualdades e os desiguais dentro de suas desigualdades. E aí é por isso que a gente precisa refletir bastante sobre isso. E falando por último, a gente tem o racismo recreativo, que é possível e que mantém os discursos racistas. É possível porque a gente pode ver o racismo como uma brincadeira, uma piada, e porque ainda existe racismo recreativo, a gente tem essas ideias circulantes, né? Esses preconceitos e esses estereótipos racistas circulando na sociedade ainda. Por quê? Por causa também do racismo recreativo, que está presente no entretenimento, geralmente associado ao humor. Trata-se de expressões de racismo que tendem a ser desvalorizadas pela sociedade porque são feitas ou ditas em momento de descontração e divertimento. O racismo recreativo afirma ideias estereotipadas e utiliza o grupo marginalizado como objeto de riso e desmoralização diante do grupo hegemônico. Está associado a shows de humor, programas de TV e filmes racistas ou uma contação de piada entre colegas. E aí, por que existe esse tipo de racismo? Algumas denúncias de racismo são tratadas como piada, como mimimi ou como frescura, quando na verdade são violências. E são violências que podem causar danos muito intensos, né? Não só, perdão, professora Viviane, não só prejuízos sociais, de acesso, mas também prejuízos psicológicos, porque como é isso? A gente constrói a nossa subjetividade quando nossos corpos são motivo de riso, de piada, de exclusão social, de motivo de perseguição, e nossas dores são ditas como frescura. Então, como é que a gente se constrói como um ser humano produtivo, esperançoso, que busque algo, se são corpos completamente tolhidos e massacrados, inclusive psicologicamente, né, dentro dessa lógica do racismo recreativo. Demais, muito difícil de imaginar, né, como é que se recupera depois disso. Aliado a esse racismo recreativo, a gente pode pensar muito sobre o papel da língua. Perfeito, professora Porque Viviane. como o humor, ele é muito feito de forma física, né? Existe muito o que a gente chama de humor físico humor mesmo. Físico, né? Quando eu caio, quando eu tropeço e alguém ri, isso é um humor físico. Mas existe também um humor que é feito através do discurso. E esse discurso é feito majoritariamente pela língua. Então, na língua portuguesa, a gente tem várias expressões que são cristalizadas na língua, que são de origem racista, né? Que tem teor racista na origem, mas que já foram tão difundidas que muita gente não consegue perceber essa... Porque quando a gente fala uma expressão, a gente às vezes não está pensando no valor que ela possuía na origem, a gente só está no uso corrente, né? Exatamente. E você sempre fala uma coisa, a professora Viviane sempre fala uma coisa que eu acho muito massa, é que sempre dá para substituir. Sempre dá, eu acho. Então, pode ser que a gente tenha uma estranheza em trocar algumas expressões, mas no fim sempre dá. Por quê? Porque a língua, ela é polissêmica, ela tem uma expansão de sentidos e a gente sempre pode trocar. Tá? E quando a gente fala de racismo e do racismo criativo, eu tenho falado muito de estereótipos. E o que são estereótipos? Como nossa aula está no finalzinho, a gente vai começar a ver o que é estereótipo. E nas próximas aulas a gente vai desenvolver esse tema, tá certo? O estereótipo é uma construção cultural. Isso quer dizer que as crenças, os costumes, os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para a construção desses estereótipos, que seria essa ideia circulante, né, que circula
entre um grupo de pessoas. Por isso que, na maioria das vezes, ele atua de maneira inconsciente. Estamos tão habituados com esse tipo de comportamento que muitas vezes o reproduzimos sem perceber, né? E aí, ó, esse modo de pensar traz uma carga de preconceito muito grande, porque a partir das inferências, ou seja, das suposições preconcebidas do inconsciente, ou seja, a partir do que a gente acha que é, né, das ideias que a gente já tem preconcebidas, determinamos que tipo de pessoa ela é, como é o caso, por exemplo, das pessoas que são perseguidas dentro de uma loja, né, sem nenhuma atitude suspeita, né? A única atitude suspeita é ser negro. E isso é algo que a gente precisa questionar constantemente, né? E aí os estereótipos ganham força nos meios de comunicação, sendo veiculados pela televisão, rádios e internet. E eles acabam circulando em nossa sociedade por meio também desses discursos midiáticos e publicitários, além de estar depositado nos produtos culturais. E o que seriam esses produtos culturais? Novelas, cinema, música, literatura, teatro, todos eles são produtos culturais que podem reverberar, né, que podem continuar difundindo esses estereótipos. E o estereótipo é sempre uma coisa negativa porque ela é limitante, né? Ela não permite que a gente acesse o outro em si. É uma ideia preconcebida que a gente tem do outro. O estereótipo é o predecessor do medo. Isso, perfeito, professora Viviane. E ó, como um receptáculo do imaginário, ou seja, como aquele que tem em si esse imaginário cultural, há de se destacar a ausência de representação, né? Quando a gente não tem corpos negros representados positivamente, a gente não consegue mudar esses discursos culturais. E o modo como isso acontece nas mídias, televisão, cinema e literatura, por exemplo, tem impacto no modo como tal imaginário é construído e como ele circula. E aí, na próxima aula, a gente vai se debruçar mais sobre esses estereótipos, tá? E o motivo pelos quais eles aconteceram. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Para mim, isso foi muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, joguem no chat. Não mais no chat, né? Nos canais do YouTube. A professora Viviane vai se despedir de vocês agora. Tchau, nono ano. Foi um prazer ficar aqui com vocês e até a próxima aula. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Aqui estão as referências, tá? Da aula. Obrigada à produção, obrigada a Laisa, que está aqui, e a professora Viviane, e a vocês. Então, um beijo, pessoal, e até a próxima.